E aí galera, eu tinha acabado de comentar que as filhas da Rainha Branca dariam as caras aqui no canal. Então vamos falar sobre a história e poderes dessas heroínas incríveis que, apesar de bem jovens, são muito poderosas e estão em algumas das melhores e mais importantes histórias do universo dos X-Men. Essas garotas fizeram aparições em animações, em série como as Gêmeas Frost e atualmente estão ocupando lugar de destaque como grandes psíquicas da Marvel. Lembrando que se quiser me seguir no Twitter ou Instagram é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo nome em todas as redes sociais. É bem fácil me encontrar, mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Enquanto Emma Frost esteve em coma, deram início a um programa que tinha como objetivo exterminar os mutantes da Terra. Para isso, usariam como principal arma os seus incríveis poderes telepáticos. Imagina a raiva que ela não deve ter sentido ao descobrir que foi usada para exterminar sua própria raça. Recolheram seus óvulos e criaram 1000 clones que foram envelhecidas artificialmente em um laboratório subterrâneo. Enquanto a maioria permaneceu inconsciente, 5 meninas foram enviadas para o Instituto Xavier na intenção de aprimorar suas habilidades. Tudo isso como parte do plano do vilão John Sublime. Para que suas origens continuassem secretas, as meninas possuíam bloqueios mentais, impedindo assim qualquer um de investigar seus passados. As garotas ganharam o apelido de as Cuckoos de Stepford, apesar de que elas escolheram o codinome de 5 em 1. É por isso que sempre vemos fãs chamando pelos 2 codinomes, e não demorou muito para que as meninas se tornassem as protegidas da Emma Frost, e como telepatas talentosas, foram inscritas no curso psíquico do Professor X, junto do Kid Ômega, que se tornou rival das gêmeas. Até hoje elas têm um pé atrás com ele e não gostam muito. E também não demorou muito para que o Kid Ômega se apaixonasse pela Sophie, mas as irmãs não gostavam muito dele. E foi bem nesse período que o mutante ficou revoltado, chegando a criar sua própria gangue dentro da escola, inclusive usando drogas para aumentar seus poderes. Mas a coisa ainda ia ficar pior. Após Quent iniciar uma rebelião, as gêmeas decidiram usar as mesmas drogas e o cérebro para aumentar suas capacidades mentais e enfrentar o mutante. Elas queriam ser reconhecidas como heroínas. Nesse processo, Sophie acabou morrendo e descobriram que a jovem estava sendo influenciada pela Esme. Com a morte de uma das Cuckoos, as 5 em 1 se tornaram as 4 em 1, e furiosas decidiram culpar a Emma Frost pela confusão que estava rolando na escola e na vida delas, e para se vingar contaram a Fênix sobre o caso psíquico entre Emma e Ciclope. Desde então, a Rainha Branca diz que as gêmeas são bem fofoqueiras, o que eu particularmente acho bem engraçado. Pouco tempo após a morte da primeira irmã, Esme atirou na Rainha Branca com um tiro de diamante, e enquanto investigavam o assassinato, a danadinha fugiu da escola com medo que a verdade fosse revelada, já que ela estava ciente de que teria sido responsável pela morte de 2 pessoas. Felizmente, Emma foi salva pelos poderes da Fênix em uma das cenas mais icônicas dos X-Men. Mas retornando para Esme, a fugitiva se juntou a Zorn. A história parecia ficar cada vez mais complicada e os dois se tornaram mentalmente instáveis pelo uso excessivo das drogas que aumentavam suas capacidades. Não demorou muito para que a jovem se voltasse contra ele e Zorn, por sua vez, acabou matando a Cuckoo. E com isso, mais uma gêmea se foi, de forma que as outras começaram a se chamar 3 em 1. Mais para frente, um instituto começou a ser reconstruído sob a liderança de Ciclope e Emma Frost. Os alunos estavam em vários esquadrões de treinamento para que ficasse mais organizado, e cada esquadrão tinha um membro como líder da equipe. As 3 em 1 ficaram sob a liderança de Ciclope. Elas atuavam igualmente entre si na vice-liderança. Aí começamos a ver com mais clareza que elas também puxaram o gosto pela liderança, mais uma característica que herdaram da sua mãe biológica. A canção final da Fênix, quando a entidade retornou à Terra se sentindo fraca e precisando de um novo hospedeiro, considerou brevemente as gêmeas pelas suas poderosas habilidades psíquicas. Em seguida passou pelo Kid Ômega e Emma Frost, antes de ressuscitar Jean Grey, que afirmou ainda não estar pronta para voltar à vida. Mas a resistência não foi suficiente para a entidade desistir.
A Força Fênix despertou Quentin, que ainda obcecado pela Sophie fez de tudo para devolver sua vida. No entanto, após sua ressurreição, a garota o rejeitou e morreu novamente, demonstrando total desprezo sobre ele. Enquanto a equipe de heróis faziam de tudo para conter a entidade, as 3 em 1 estavam no cérebro dando auxílio. Dia M. Como não é novidade pra ninguém, nesse dia quase toda a raça mutante sumiu do multiverso. Felizmente, as gêmeas continuaram com seus poderes, mas eram 3 de menos de 30 estudantes que continuaram poderosos. Com medo e temendo pela segurança dos alunos, Emma decidiu que essa galera atingida deixasse a escola, porque se houvesse um ataque antimutante ou coisa parecida, eles não poderiam se defender sozinhos e seria muito mais difícil proteger tanta gente. Então, para mantê-los em segurança, os estudantes foram levados através de túneis até um ônibus que os esperava. Infelizmente, o ônibus foi bombardeado por terroristas antimutantes, matando mais de 40 alunos. Emma já estava desolada e profundamente triste com todos esses acontecimentos, mas pensou que devia continuar firme pelos que ainda estavam ali. Os alunos restantes foram desafiados a lutar entre si e os mais habilidosos se tornariam um grupo de novos X-Men, que iriam receber ainda mais treinamento. As gêmeas não gostaram da atitude da Rainha Branca, dizendo que era muito cedo para uma nova equipe ser criada. Mas voltando para a Fênix, elas também já foram hospedeiras. Quando uma fração da entidade possuiu o corpo das meninas, a nanotecnologia adormecida dentro de seus corpos foi ativada, uma tecnologia colocada dentro delas desde suas criações, mas que foi desativada quando a Lince Negra passou através de seus corpos. Essa tecnologia reanimou brevemente as irmãs que estavam mortas. Como consequência, elas voltaram a pensar que seu objetivo era destruir a raça mutante. A entidade e o vilão Sublime lutaram pelo controle das gêmeas até que os X-Men chegaram. Celeste continuou firme resistindo à entidade por tempo suficiente para que os X-Men pudessem fazer alguma coisa, mas Phoebe, com raiva, provocou uma explosão de energia que quase colocou tudo a perder. Porém, Celeste foi capaz de assumir o controle da entidade por um tempo, destruir centenas de irmãs e prender os fragmentos da Fênix dentro dos corações de diamante das outras irmãs. Como consequência, elas ficaram sem emoções. Detalhe é que Wolverine, como sempre querendo matar a Fênix, pensou em matar as gêmeas, mas Emma não deixou ele tocar em suas filhas. Assim que voltaram para a escola, as meninas pareciam ter ficado mais rebeldes e estavam sempre aprontando ou fazendo alguma travessura. Até ajudaram Elixir a obter telepaticamente um nível incrível de conhecimento sobre ciência e biologia a partir dos conhecimentos do Fera. E quando o Hulk tentou atacar o Professor X, as irmãs usaram o cérebro para entrar em contato com as outras equipes e pedir ajuda. Desde então começaram a chamar atenção constantemente, porque os mutantes viram que elas possuem incríveis habilidades telepáticas, apesar de serem muito novas. Após se mudar para a Utopia, continuaram a usar frequentemente o cérebro dando auxílio em várias missões, mas durante uma das muitas batalhas, os fragmentos da Fênix que ainda estavam presos em seus corações escaparam e retornaram ao espaço sem muita explicação. Na verdade, era a Jean coletando esses fragmentos, assim como ela fez com a Rachel. Com isso, as meninas ficaram inconscientes, mas assim que retornaram à sua consciência, recrutaram Vampira para que pudesse absorver parte dos seus poderes e ajudar a procurar a entidade, o que não deu muito certo e elas acabaram ficando meio tristes, porque o alcance dos seus poderes diminuíram sem o poder cósmico dentro delas. E mais uma vez, quando a Força Fênix voltou ao planeta procurando um novo hospedeiro, as 3 em 1 estavam entre os mutantes que foram levados para a Academia dos Vingadores. Depois de muita treta com os Vingadores mais novos, os mutantes resolveram ir para o Instituto Jean Grey, o que deixou as gêmeas muito irritadas. Lá, psiquicamente testemunharam a morte do Professor X e o ressurgimento dos mutantes por todo o mundo após Esperança se tornar a Fênix Branca. Após esses acontecimentos, Ciclope chegou à escola procurando recrutas para uma rebelião.
As irmãs e o anjo que veio do passado foram sem pensar duas vezes. As meninas se juntaram à equipe como as principais telepatas, já que os poderes da Rainha Branca começaram a falhar. Essa falha se iniciou assim que Ciclope retirou o fragmento da Fênix do seu corpo, mas foi recuperando quando ela trabalhou psiquicamente com suas filhas para retornar ao estado normal. Nesse período, a Mind, também chamada de Irma, pintou os cabelos de preto, alegando que queria ser mais individual. Phoebe aproveitou a ideia e pintou dela de vermelho. Celeste, por sua vez, arrumou um barraco porque acha que elas têm que ser idênticas, enquanto Emma apoiou a escolha das outras duas. Mais tarde, durante um ataque da futura Irmandade dos Mutantes, Jean Grey adolescente, as Gêmeas e a Rainha Branca combinaram seus poderes para derrotar uma versão futura da Jean. No começo da batalha, todas estavam indo bem, mas foram derrotadas uma por uma, até que apenas a jovem Jean ficou de pé. Durante uma de suas missões, os mais jovens tentaram impedir um mutante revoltado com o dom de convocar demônios. As heroínas mudaram para sua forma perfeita de diamante e simultaneamente usaram sua telepatia para impedir o ataque. Eu tenho que fazer um comentário com relação a isso porque não sabemos se elas realmente podem usar sua telepatia enquanto estão na forma de diamante orgânico ou se foi um erro do roteirista. Então isso aqui tá meio suspeito, porém foram atacados por um civil antimutante e ficaram furiosas querendo revidar porque a paciência já estava lá embaixo. Por fim decidiram voltar para casa e quando retornaram à escola, elas e sua equipe disseram à Tempestade que o mundo não está pronto para eles e que eles não estão prontos para o mundo. Atualmente, com esses vários retcons, as Gêmeas não estão na lista dos mutantes de nível ômega, mas continuam sendo telepatas importantes e com posição de destaque, assim como a Rainha Branca e o Professor X. Personalidades. Bom, sempre tem gente dizendo que não sabe diferenciar as Gêmeas, então vamos falar sobre as personalidades. As 5 são bem semelhantes quando se trata de fala e ação. Muitas vezes elas falam juntas, exatamente como se estivessem conectadas a maior parte do tempo. Também é bem comum ver as irmãs discutindo entre si. Por outro lado, cada uma mostra um traço ou um interesse diferente quando não estão juntas, o que deixa claro que cada uma tem uma personalidade diferente. Sophie, essa gêmea, em suas primeiras aparições, era a personalidade dominante entre as irmãs, como se fosse a líder entre elas. Suas irmãs mencionaram que ela sempre teve o desejo em ser uma grande heroína e que queria fazer boas ações para ser reconhecida como um exemplo. Phoebe, em alguns momentos, demonstrou comportamento mais agressivo, principalmente quando teve contato com a Fênix. Desejou abraçar a entidade e todo o seu poder destrutivo. Desde a morte de Sophie, atuou como a líder. Já deu a entender que ela é a que tem a maior resistência mental entre as gêmeas, o que deixou as outras com um pé atrás. Mind ou Irma. Essa gosta de tocar piano e aparentemente tem uma sensibilidade maior quando se trata de artes. Também é muito inteligente e é ótima para criar e seguir planos. É muito boa quando se trata de persuasão e enganar os outros, principalmente quando são inimigos. Celeste. No começo era a mais tímida entre as gêmeas. Quando a Força Fênix quis possuir as irmãs, resistiu ao máximo, mas foi ela que usou os poderes com precisão para destruir as Cucos incubadas e aprisionar os fragmentos em seus corações de diamante. De acordo com suas irmãs, agora ela pensa que é a melhor. Celeste parece ser bem inteligente e gosta de estar sempre aperfeiçoando seus conhecimentos. Esme, a mais astuta, calculista e perversa, começou a usar drogas que aumentavam seus poderes e a trabalhar com Zorn. Secretamente influenciou Sophie a usar as mesmas drogas. Foi ela que atirou em Emma, mesmo enquanto morria nos braços da mãe, ainda assim mostrava sentir raiva. Poderes. Elas são mutantes com grandiosos poderes psíquicos semelhantes ao da sua mãe biológica. Para resumir, nós podemos dizer que elas são mini-emas, mas tem alguns pontos que temos que comentar porque são importantes, como por exemplo, colmeia telepática. Elas podem se conectar e isso permite compartilhar pensamentos e manter uma conexão telepática. Seu vínculo se torna mais forte quando estão próximas. A mente coletiva também permite aumentar seus poderes e intelecto,
Uma personalidade dominante pode liderar a colmeia, lembrando que Emma também se conecta a essa colmeia quando quer. Então ela se torna a líder, já que é indiscutivelmente muito mais poderosa que as filhas. Com a telepatia, elas podem fazer basicamente tudo que um grande telepata faz: ler, apagar e induzir pensamentos, neutralizar, criar ilusões, rastrear mentes, entrar no plano astral e projetar rajadas psionicas. Forma perfeita de diamante orgânico. Dessa forma, suas peles se tornam tão duras e resistentes quanto um diamante real. Não precisam fazer necessidades básicas e nem se alimentar. Não precisam de muita concentração, então só voltam ao normal quando quiserem. E tem um detalhe importante: ao contrário da Rainha Branca, a forma de diamante das gêmeas é perfeita. Nada entra ou sai, e ainda podem decidir qual parte do corpo vão transformar em diamante ou então o corpo inteiro. Mas assim como sua mãe, elas também podem ficar sem emoções. A parte boa é que não são afetadas por outros telepatas, acabam se tornando imunes a poderes mentais, e como um bônus ganham força, resistência, durabilidade e velocidade sobre-humana. Sobre a forma de diamante da Rainha Branca não ser perfeita, me chama bastante atenção. Talvez isso ocorra pelo mesmo motivo de sua telecinese não ser explorada. Será que Emma possui algum tipo de bloqueio? Um trauma não a deixa explorar todas as suas capacidades? Fica aí o questionamento. Mas e aí, galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal porque ajuda muito no crescimento. Também podem comentar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fico por dentro do que vocês querem que eu traga de conteúdo. Até o próximo!